professor Rivaldo Venâncio da Cunha apresentará o tema A Saúde no Brasil em 2033, Cenários Futuros e Desafios Atuais. Rivaldo, ele é graduado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul e fez toda a sua pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Nós temos o prazer de tê-lo aqui como professor associado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele atua tanto na graduação quanto na pós-graduação, nas pós-graduações existentes na nossa instituição. Ele é docente e colaborador do programa de pós-graduação em Medicina Tropical também do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E é especialista concursado pela Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Escritório Regional Mato Grosso do Sul. Atua no Comitê Técnico Assessor de dengue hemorrágico, do Comitê Técnico Assessor em febre amarela do Ministério da Saúde. É responsável técnico pelo escritório da Fundação Oswaldo Cruz em Mato Grosso do Sul, membro da Organização Pan-Americana como assessor técnico. E mais do que o seu currículo, é a oportunidade que a gente tem de vivenciar a cada dia a sua presença, o seu dinamismo. Todas as vezes que a gente está desanimado, acredita que as coisas talvez não fossem dar certo, né? O Rivaldo vem, não, vamos tocar para frente, que tem mais gás ainda para a gente dar conta. E sempre na busca de dias melhores na área da saúde pública, mas principalmente na qualidade de vida das pessoas. Eu acho que quem tem a oportunidade de conviver com o Rivaldo sabe da alegria que nos traz a sua companhia. Rivaldo, obrigado pela presença e a palavra é sua. Bom dia a todos. Bem-vindo, professor Cosme, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Bem-vindo à nossa terra, obrigado pelas parcerias, pelas colaborações, colegas, enfim, todos, a BID, todos que estão aqui presentes. Eu vou fazer uma abertura que eu inventei esse título, sugestão do Maurício, porque eu estava estudando os determinantes sociais para um capítulo de um livro sobre dengue e me empolguei, tinha visto um outro projeto que estava na Fiocruz, mas é difícil, a coisa, se fosse mais fácil, já teria dado solução, né? E infelizmente eu não consegui completar todas as informações necessárias, porque são muitas informações que nós temos. Como nós temos feito ultimamente, é sempre bom a gente deixar claro quem é o que vai falar. Então, esta não é uma apresentação isenta, neutra, é a apresentação tendenciosa, entre aspas, de quem teve uma participação no movimento da reforma sanitária na década de 80, quem é defensor declarado do Sistema Único de Saúde, também exerce uma função de direção numa instituição governamental. Então, não é uma apresenta em outros quesitos aí, em outros viés. Então, não é uma apresentação neutra, é uma apresentação de quem tem essa perspectiva de vida. As fontes, as principais fontes consultadas foram... O pessoal lá do fundo quer que apague a luz aqui na frente? Não, tá legal. Tá bom? Não pode... Tá bom, tá legal, tá. As principais fontes consultadas. Documentos da Conferência Mundial sobre os Determinantes Sociais da Saúde, documentos pré e pós-conferência com os senhores e seus relatórios. Essa conferência aconteceu em outubro do ano de 2011, no Rio de Janeiro. O relatório do estudo A Saúde no Brasil em 2030, que é um estudo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o Instituto de Pesquisa e Análise, Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enfim, uma série de documentos que compuseram essa apresentação. Como eu, para variar, tive que fazer em cima da hora, eu não tive como inserir cada uma das informações, quais eram as principais fontes que estavam sendo utilizadas, mas tomei esse cuidado de inicialmente já dizer como que era. A outra fonte que nós utilizamos foi a biblioteca, o pessoal talvez a mesa não esteja deixando ver, a biblioteca virtual Sérgio Arouca. Sérgio Arouca foi um grande amigo, um grande militante da reforma sanitária, do movimento da reforma sanitária brasileira. Aqui a Júlia, a Gugu, minha filha, já
estava no movimento e ela está acampando por aí. Então, com 1 ano e meio aproximadamente, então o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, o Arouca já tinha se afastado, era deputado nessa época. A Biblioteca Virtual Sérgio Arouca, quem puder consultá-la, é uma grande fonte para todos nós. Então nós vamos conversar rapidamente sobre o conceito de saúde e breve histórico do Sistema Único de Saúde, os determinantes sociais da saúde, cenários para a saúde em 2033, ou seja, daqui a 20 anos, e os desafios atuais para que a gente consiga conquistar um cenário razoável em 2033. Citando alguns, tendo como alguns parâmetros, né, o coeficiente de Gini, que é um coeficiente que mede as desigualdades sociais, a distribuição de renda, né, esperança de vida a nascer, taxa de analfabetismo e também alguma coisa sobre a mobilidade das classes sociais. Então vamos a um breve histórico do SUS e do conceito de saúde. Amanhã, dia 10 de outubro de 2013, o Sistema Único de Saúde estará fazendo 25 anos. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Federal Brasileira, a chamada Constituição Cidadã. 2 anos e pouco, 2 anos e meio antes, em março de 86, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vários aqui presentes, se não tiveram na 8ª propriamente dita, mas participaram certamente daquelas pré-conferências estaduais que ocorreram na época. Na abertura, no dia 17 de março, da 8ª, como nós chamávamos, da 8ª conferência, o presidente da conferência, Sérgio Arouca, e também presidente da Fundação Oswaldo Cruz, ele proferiu uma conferência memorável, que está lá naquela biblioteca virtual Sérgio Arouca, sobre o conceito de saúde que nós, militantes da reforma sanitária, defendíamos naquele momento, e eu, particularmente, continuo com as mesmas convicções, continuo defendendo. São 3 minutos para a gente ver a fala do Sérgio Arouca. Que além da simples ausência de doença, que saúde deve ser entendido como um bem-estar físico, e portanto, no instante que ele é físico, né, ele supõe uma determinada maneira de sentir, né, social, afetivo. E algumas pessoas, nesses debates que antecederam a Conferência Nacional de Saúde, entre eles o professor da Escola Nacional de Saúde Pública, professor Sinamon, acrescentou também a ausência do medo. E talvez sobre isso seria interessante a gente pensar um pouquinho o que significa isso. O que significa esse conceito de saúde, que é quase colocado como alguma coisa a ser tingida. Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença, é mais. É um bem-estar social. Um bem-estar social que pode significar que as pessoas têm mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente. Que tem o direito à casa, que tem o direito ao trabalho, que tem o direito a um salário condigno, que tem o direito à água, que tem o direito à vestimenta, que tem o direito à educação, a ter informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente, que não seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, que tenha direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização, a livre possibilidade da autodeterminação de um povo, e que não esteja todo o tempo submetido ao medo da violência. Daquela violência resultante da miséria que resulta no roubo, no ataque. Que não esteja também submetida ao medo da violência de um governo contra o seu próprio povo. Para que seja mantido em
interesses que não são interesses do povo, como nós assistimos, infelizmente, na última década na América Latina e continuamos ainda assistindo em alguns países. Se bem que a maioria dos países da América Latina conseguiram, nos últimos anos, afastar a grande maioria das ditaduras desse país, que além da simples ausência de doença, que saúde deve ser entendido então, é aquele conceito de saúde que nós que participamos do processo de 8ª conferência defendíamos, e eu particularmente, como disse, continuo defendendo. Isso aconteceu, essa conferência, dia 17 de março de 86. Repetindo, no dia 5 de outubro foi promulgada a Constituição. Boa parte do conteúdo, a quase totalidade do conteúdo que estava na Constituição referente à saúde, teve como base a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O seu artigo 196 diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 198 da mesma Constituição diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação comunitária. O parágrafo 3º do artigo 198 determinou que uma lei complementar definiria os percentuais que a União, os estados e os municípios aplicariam na área de saúde, explicitando critérios de reavaliação, normas de fiscalização e controle. Ou seja, os ganhos, as conquistas que estavam descritas no artigo 196 e 198 seriam detalhados numa lei complementar, como aconteceu com quase toda a Constituição. 2 anos depois, quase exatamente 2 anos depois, em setembro de 1990, a Lei 8080, considerada a primeira lei orgânica do SUS, foi aprovada. Ela deveria, então, determinar vários dos parâmetros de funcionamento do Sistema Único de Saúde. No entanto, recebeu diversos vetos do então presidente Fernando Collor de Mello. Vetos esses relacionados ao financiamento e à participação comunitária. Ou seja, quem iria pagar a conta desse sistema ficou paralisado, não ficou determinado. Depois de muita confusão, muita mobilização, muita articulação, 3 meses depois da Lei 8080, saiu a Lei 8142, conhecida popularmente como a segunda Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, em dezembro de 90, que ela recuperou aspectos relativos à participação comunitária. No entanto, o financiamento do sistema de saúde continuou sem uma definição. Somente 10 anos depois foi aprovada a Emenda Constitucional 29. Vejam bem, o sistema foi criado em 88, 2 anos depois deveria ter a lei complementar, que não definiu recurso financeiro, ficou-se empurrando com a barriga quem pagava a conta. Em 12 anos depois da promulgação da Constituição, que foi aprovada a lei que definiria, a Emenda Constitucional, que dizia o seguinte: naquele ano de 2000, a União aplicaria 5% a mais sobre o que tinha aplicado no ano anterior, em 99, e nos anos seguintes, esse valor seria corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto. Se porventura houvesse recessão, essa aplicação não seria menor do que aquele ano corrente. Ela não diminuiria por conta da recessão. Os estados e o Distrito Federal aplicariam 12% do seu orçamento, os municípios 15%. Esta emenda constitucional, na sua aprovação, teve a determinação que a sua validade iria até 2004.
ocasião em que seria promulgada uma lei complementar definitiva para resolver o problema do financiamento da saúde no Brasil. No entanto, essa lei complementar que regulamentaria a emenda constitucional 29 só foi aprovada 10 anos depois. Então nós já estamos 22 anos depois de promulgada a Constituição. Em dezembro de 2011, foi feita, foi aprovada, foi regulamentada a emenda constitucional 29, por meio de uma lei complementar, que cá entre nós foi uma regulamentação no popular meia boca. Nós esperávamos mais. Houve vetos, houve muita dificuldade e, enfim, os recursos continuaram indefinidos. Indefinidos não aquém do necessário que nós desejávamos. Portanto, foram necessários 23 anos para se definir as fontes de financiamento do Sistema Único de Saúde. Aqui reside talvez o pior ou um dos piores dos entraves à consolidação do Sistema Único de Saúde. Isso não aconteceu, por exemplo, com o sistema educacional, que imediatamente após a promulgação da Constituição, saiu a lei complementar que criou os fundos municipais, fundos estaduais, fundos nacionais de educação, enfim, determinou de saída de onde viriam os famosos 25% para a educação. A saúde demorou de 88, como disse, até janeiro de 2012. Uma outra questão muito debatida ultimamente são as questões relativas aos determinantes sociais de saúde. Nós que somos infectologistas, que estamos mais ligados à área de doença infecciosa, pesquisadores e tal, temos uma tendência a olhar a bactéria, o vírus, o protozoário como causador de determinados processos de saúde, quando na realidade essa concepção deve ser entendida muito mais amplamente. O processo saúde e doença tem várias concepções, vários modelos explicativos desse processo saúde e doença. Um dos modelos que eu particularmente gosto, utilizo, é da Margaret e do Dorn, e Dalbrin e Whitehead, que são os condicionantes em camadas, sendo a camada externa aquela que é estruturante de todo esse processo. As condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Nesta concepção, o processo saúde e doença recebe várias influências, digamos assim, desde fatores relacionados à idade, sexo, hereditários, estilo de vida dos indivíduos, o envolvimento comunitário, participação nas suas redes sociais, as condições de vida e trabalho, tudo isso está imbricado no processo de conformação, saúde e doença. Ou seja, para nós resolvermos o dilema do Sistema Único de Saúde, não basta ter uma rede bem formada de unidades de atenção primária, de atenção secundária, rede ambulatorial, rede hospitalar, não basta isso. São necessários muitos outros condicionantes que estão diretamente associados ao processo saúde e doença. Em todos os países, uns mais, outros menos, evidentemente, a maior parte da carga das doenças e das iniquidades em saúde acontece por conta das condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem. São os chamados determinantes sociais da saúde. Nós chamamos determinantes sociais, mas na realidade esse termo, como vocês viram anteriormente, ele engloba determinantes sociais, propriamente ditos, econômicos, políticos, culturais e ambientais. As iniquidades foram conceituadas inicialmente pela doutora Margaret Whitehead como iniquidades em saúde, referem-se a diferenças desnecessárias e evitáveis e que são ao mesmo tempo consideradas injustas e indesejáveis. Portanto, o termo iniquidade tem uma dimensão ética e social. Nós estamos falando de um sistema de saúde que, além de oferecer
a assistência, a promoção, a prevenção, tem que fazer um esforço muito grande para superar as iniquidades em saúde, para superar essas diferenças desnecessárias e evitáveis que nós constantemente observamos no cotidiano do sistema de saúde. Nem todos os determinantes sociais, evidentemente, têm o mesmo peso para todos os países. Cada país, esses determinantes sociais têm diferenças, têm importância e magnitudes diferenciadas. Os que são mais importantes são aqueles que geram, que interferem na estratificação social do sujeito, daquelas comunidades. São os chamados determinantes estruturais. Esses determinantes estruturais refletem as condições de distribuição de riqueza, poder e prestígio nas sociedades. Por quê? Porque eles estão associados com a estruturação das classes sociais, diretamente ligados à distribuição de renda, associados com um preconceito em relação a gênero, etnia e deficiência, e também ao processo de governança. Quem comanda esse processo de implantação desse sistema de saúde, que muitas vezes essa governança ela serve para perpetuar ao invés de reduzir essas desigualdades. Seriam esses aqui, numa apresentação diferenciada, num contexto socioeconômico, político, onde nós teríamos a governança, as políticas governamentais, enfim, as políticas públicas. Este processo, nós não teremos um bom serviço, um bom sistema de saúde, se esses condicionantes, se esses determinantes não estiverem minimamente equacionados. Como vocês veem, a nossa tarefa aqui é o mesmo quadro, mas de outra cor, ficou mais visível. Como vocês veem, se nós não interferirmos nessas questões estruturais, as outras situações que também são importantes, por exemplo, fatores psicossociais, fatores biológicos, comportamentais, etc. Mas por si só, esses fatores não vão resolver o nó da saúde que nós temos pela frente. O relatório da Conferência Mundial está indo muito rápido? Não, a pegada está boa, né? O relatório da Conferência Mundial dos Determinantes Sociais, lá no Rio de Janeiro, recomendou 3 grandes princípios de ações a serem desenvolvidos para nós tentarmos desatar esse nó em que nós nos encontramos do ponto de vista de condições de saúde da população. O primeiro seria melhorar as condições de vida cotidianas, as condições cotidianas de vida. Ou seja, a circunstância em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Segundo, abordar a distribuição desigual de poder, de dinheiro e de recursos de um modo geral. Isso em todos os níveis, tanto no nível local, nacional, como global. Por último, quantificar o problema, avaliar a situação e, sobretudo, alargar a base de conhecimento para que nós tenhamos um conjunto de recursos humanos formados nessa concepção do que são os determinantes sociais na saúde. Muitas vezes nós conversamos com secretários, com gestores de saúde sobre esses determinantes, eles ficam olhando, associam essa conversa mais ampla, essa conversa mais social, digamos assim, como um discurso político partidário, o que não é verdade. Os países todos do mundo levam esse processo em consideração. E muitas vezes nós, por não termos essa consciência amadurecida em relação aos determinantes sociais, temos dificuldade de identificá-los em relação a processos, seja imediatos, seja de longo prazo. É difícil, por vezes, nós apontarmos para uma pessoa um processo, por exemplo, de trabalho que não seja dos mais adequados, dizer aquele processo, provavelmente, daqui a 10, 15 anos, aquela pessoa vai estar sofrendo por conta do trabalho atual. Não, você está vendo coisa no futuro. Eu estava brincando esses dias, não sei quem estava, uma das meninas, a Angelita, não sei quem que estava comigo, sobre a cancela aqui na entrada do hospital. Você imagina uma pessoa trabalhar 10 anos naquela posição.
Então aquilo é um típico condição de trabalho que vai interferir no longo prazo na condição de saúde daquele cidadão. Muitas vezes o ambiente de trabalho é muito comum e não é um privilégio da UFMS ou do HU. Tem um contingente de trabalhadores, tanto de hospitais, tanto da área da saúde dessas universidades como de fora, que estão afastados pelo estresse, pela depressão, por uma série de fatores que levam. Isso não é uma realidade só de Campo Grande, não. Isso está disseminado no país inteiro. Então, as dificuldades, elas são um pouquinho maiores. Vamos então aos cenários da saúde. O pessoal estava curioso do que a gente ia dizer, quais seriam esses cenários. Primeiro, os cenários sociodemográficos. Algumas estimativas, nós poderíamos trazer algumas dezenas de estimativas aqui sobre vários aspectos, vários indicadores sociodemográficos. Pegamos 3 para apresentá-los rapidamente, com a licença do professor Cosme, evidentemente, que isso aqui é exercício ilegal da profissão, né? Entrando na seara do professor Cosme. Vejam isso aqui, porque muitas vezes eu gosto de olhar o passado, eu nunca esqueço, tem aquele samba do Paulinho da Viola, né? Quando eu penso no futuro, nunca esqueço o meu passado. Porque se a gente olhar o passado a partir do presente e olhar a estimativa do futuro, muitas vezes alguns desalentes, alguns desânimos que a gente tem no cotidiano, eles se transformam. Vejam isso aqui, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem sido o cotidiano do povo brasileiro nas últimas décadas. A esperança de vida ao nascer. Lembrando que na década de 1940, a esperança de vida ao nascer era algo como 45 anos. Nós estamos chegando aqui em 2013, com 70 e poucos anos, 72, 73 anos, como esperança de vida a nascer, e em 2030 nós vamos estar com praticamente 80 anos com esperança de vida a nascer. Ou seja, um cenário que, a continuar nesse ritmo, ele é positivo. A taxa de fecundidade, evidentemente, diminui e muitos dos problemas decorrentes das desigualdades sociais, a própria evolução da humanidade mais ou menos equaliza. Aqui, rapidamente, um conjunto de estimativas sobre essa pirâmide etária brasileira, que reside aqui, além do financiamento, a transição demográfica que está passando a população brasileira, sem a devida atualização do sistema de saúde, do sistema de mobilidade urbana, mesmo do sistema de transporte, enfim, o país não está se preparando adequadamente ou na velocidade necessária com que a composição da sua população está acontecendo. Rapidamente, aqui a pirâmide populacional em 1940, 1950, todos os dados do IBGE, censo de 1960, 70, vejam vocês que aos poucos ela vai assumindo uma característica mais diferenciada. 1980, 91, porque vocês lembram que em 1990 não houve censo, o censo foi realizado no ano seguinte, ela já começa a assumir um parâmetro, a população acima de 50 anos já está aumentando razoavelmente. 2000, nós temos aqui, isso tem implicação direta também, aqui nós estamos dizendo, estamos aumentando a quantidade de pessoas acima dos 50, 60 anos, alguns milhões todas as décadas. Isso tem implicação para o sistema de saúde, assim, de forma gritante. Seja as doenças não transmissíveis, hipertensão, diabetes, etc. e tal, seja as fraturas, doutor Cláudio, como ortopedista, sabe, né? Pessoas idosas com fratura de fêmur, etc. e tal, mudança decorrente simplesmente da composição populacional brasileira. Segundo os dados do Ministério da Saúde e do IPEA, somente esta mudança na pirâmide populacional, que continua em 2020 e chegaremos assim em 2030, em 2030, só esta mudança, sem considerar interferências outras, aumentará as despesas. Essa mudança aumentará as despesas do Sistema Único de Saúde entre 37% e 40%. Somente pela mudança
da composição populacional. Se vocês tiverem curiosidade, em 2060, quando nós estivermos aqui conversando, nós estaremos assim. Vejam o futuro das próximas gerações. Ou seja, quando nós observamos isso e vemos 2020, está aí, gente. Está aí. Como que são os acessos às calçadas, os ônibus, banheiros, bares, restaurantes, enfim, tem todo um processo que é inexistidoso na concepção de muitos projetos que nós elaboramos no país. Grande implicação, comparando-se também, vejo aqui já próximo de países com a formação, o verde é o Japão, o Brasil vai caminhar mais ou menos para esse mesmo processo. Tá vendo? Isso é uma comparação entre a pirâmide relativa Angola, Brasil e Japão. Angola, menos desenvolvida, está mais ou menos o que nós estávamos várias décadas atrás. Implicações, então, além do financiamento, nesse cenário demográfico. Algumas taxas sobre os cenários epidemiológicos. Aqui nós temos várias conquistas para celebrarmos e temos algumas informações preocupantes. Por exemplo, nós temos substancial redução da taxa de mortalidade infantil, desnutrição reduzindo a taxa de desnutrição infantil, a redução drástica daquelas doenças, da frequência, da prevalência das doenças imunopreveníveis, mesmo as doenças infecciosas e parasitárias, com um cenário mais ou menos positivo, desde que alguns determinantes sociais sejam enfrentados. Para não trazer várias figuras, eu trouxe apenas essa sobre a mortalidade infantil, que também serve de alento para o meu otimismo. Se nós olharmos essa curva em 1940 ou 1930, mais ou menos, a mortalidade infantil média no Brasil era próximo de 170 crianças antes de para cada 100 mil, antes de completar um ano de vida. Sabe o que é isso, gente? Olha onde nós estamos agora. Então, nós estamos aqui, a média brasileira 14, por aí 15, mas a tendência em 2030, como vários dos países que hoje nós nos espelhamos com. Isso é um alento. Evidentemente, esta mudança independe de sistema único de saúde. Ela conta com o sistema único de saúde, está junto com o sistema único de saúde, mas somente o sistema único de saúde, a melhoria das condições de saúde, não são necessárias para dar esse perfil. São as mudanças nos determinantes sociais de saúde. Em relação às doenças infecciosas e parasitárias, nós temos um cenário positivo, desde que a atuação sobre alguns dos determinantes sociais de saúde relacionados com a alta frequência dessas doenças infecciosas e parasitárias sejam enfrentados. Por exemplo, trouxe alguns exemplos aqui. Nós necessitamos a melhorias urgentes no fornecimento de água potável e também e principalmente do saneamento básico. Por quê? Porque nós temos várias doenças infecciosas, como diarreias infecciosas, hepatites, etc. e tal, hepatite A, que são transmitidas por esses mecanismos, e aí o saneamento ele é fundamental. A coleta de resíduos sólidos urbanos, ou seja, as melhorias no ambiente urbano de um modo geral, são fundamentais. Sem resolver esses problemas aqui, nós continuaremos tendo epidemia de dengue, por exemplo, a menos que surja uma vacina ou alguma intervenção genética no mosquito transmissor. Também é fundamental o fortalecimento da atenção primária, tanto quanto qualitativamente. Nós ainda vemos em vários locais do Brasil e também no Mato Grosso do Sul encaminhamentos a partir da rede primária para a rede especializada para tratamento de doenças infecciosas, que em princípio deveria esse tratamento estar sendo feito, está sendo executado na rede de atenção primária. Nós precisamos investir mais e mais em inovações tecnológicas. Por exemplo, na obtenção de determinados
kits diagnósticos para facilitar o diagnóstico dessas doenças, determinadas terapias ou mesmo vacinas. Importante a vacina para dengue e várias outras vacinas para HIV que estão em estudos para leishmaniose. Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior a possibilidade de nós termos então uma redução no quadro das doenças infecciosas e parasitárias. Tem um problema que todos os estudos que nós temos lido apontam como preocupante e de difícil solução no cenário de 2030, no cenário de 2033. São as infecções hospitalares. Todos os cenários apontam, por várias razões, apontam para o crescimento deste problema em nível e escala mundial. Não é só no Brasil, em escala mundial é um problema que aparentemente não terá solução nesse cenário de médio prazo. No entanto, se nós temos um cenário relativamente positivo hoje em relação às DIPs, as infecciosas, nós não temos tanto otimismo em relação às DANTs, as doenças e agravos não transmissíveis. As preocupações aqui são maiores e a intervenção do sistema de saúde do país como um todo, tanto o sistema de saúde como o sistema educacional, assistência social, etc. e tal, tem sido muito mais lento. Trouxe alguns exemplos dessas DANTs que preocupam. Por exemplo, a elevada, a crescente prevalência da obesidade. Tanto a obesidade infanto-juvenil como a obesidade em adultos. Evidentemente, nós sabemos que a obesidade per si é fator de risco para uma série de enfermidades, sobretudo as endócrinas e as cardiovasculares. O aumento dessas doenças cardiovasculares também tem exigido uma atuação mais intensa sobre os fatores de risco associados à elevação dessa frequência. A rede de atenção para essas enfermidades tem muito pouco a oferecer no momento atual no país. É muito restrita a rede de atenção, sobretudo a rede ambulatorial, para aquele doente que nós sabemos entrará no sistema e não sairá mais. Nesses grupos nós temos hipertenso, diabético, entra no sistema e não tem alta, vão ser monitorados todo o tempo. Infelizmente, a rede dessas doenças não transmissíveis é muito lenta. Vide aqui em Campo Grande, é um exemplo, Mato Grosso do Sul. Tem algumas especialidades, nós temos aí algo como uma fila de 6 meses, 8 meses, 1 ano para uma consulta médica. E é uma realidade vista em outras localidades do país. A ocorrência de vários tipos de cânceres, que tende a frequência desses cânceres tende a aumentar, no entanto, tem uma perspectiva razoável de redução da letalidade, sobretudo pelo diagnóstico que tende paulatinamente a ser mais cedo, mais precoce, e também o tratamento, a oferta do tratamento mais adequado. Nós temos bons exemplos sobre a situação do câncer no Brasil, bem distante da nossa realidade conflituosa que vocês sabem aqui no Mato Grosso do Sul. Isso aqui dá uma conversa boa também, né? Para outra hora. Ainda preocupação em relação às doenças e agravos não transmissíveis. Nós temos visto até o momento uma redução nas internações pelas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, principalmente dependente de ações sobre os determinantes sociais de saúde. A expectativa é que há grandes possibilidades de que essa redução continue. Vocês vão se lembrar, o pessoal pelo menos que já está na faixa aí dos 35, 40 anos, vai se lembrar de Cubatão. Vocês lembram, há 15, 20 anos atrás, o que era aquela região da Baixada Santista? Todo o esforço, todo o enfrentamento do sindicato, de trabalhadores, do serviço de saúde e, paulatinamente, um processo que está em superação. Temos, então, um alento razoável aqui.
No entanto, esse mesmo alento não pode ser dito em relação à elevação da frequência das doenças neuropsiquiátricas de um modo geral. Saúde mental em todo o mundo está em franca elevação. Alguns dos problemas da área de saúde mental, algumas estimativas da Organização Mundial de Saúde são simplesmente chocantes. Por exemplo, a depressão, me corrija Terezinha se eu estiver errado, mas em todas as faixas etárias, a expectativa em 2020 é que mais ou menos 20 a 25% de toda a população mundial vai sofrer de algum grau de depressão. Ou seja, 2020 está aqui. E não tem perspectiva de solução de curto prazo. E a nossa rede de atenção, então eu estou falando essas situações que são preocupantes desse cenário epidemiológico, e eu imagino que vocês começam a imaginar os sistemas que nós temos hoje e onde que nós precisamos intervir. As chamadas causas externas de morte e mortalidade permanecem incógnitas, no Brasil pelo menos. Nós pegarmos, por exemplo, aqui nas causas externas nós temos as mortes violentas, o trauma, né? O tiro, a facada, o suicídio, o acidente de trânsito, o atropelamento, o afogamento, enfim, está tudo aqui. Nos estados, pegando o trânsito, por exemplo, os estados que entenderam a partir da lei seca, que a partir daquele momento, deveria ter sido antes, mas pelo menos a partir daquele momento, o trânsito passava a ser um problema de saúde pública e não de segurança pública, conseguiu ter melhoras substanciais. Por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem lei seca, ao contrário de Campo Grande, por exemplo. Isso explica porque, paradoxalmente, em Campo Grande a lei seca não influenciou praticamente, posso estar enganado, mas o trauma, os acidentes de moto, etc. e tal, talvez tenha diminuído, né, Cláudio? A quantidade de mortes no trânsito talvez tenha diminuído, mas a quantidade de acidentes continua. Até aumentou com a lei seca. Nós não temos lei seca em Campo Grande, gente. A gente já foi várias vezes a Lapa, né, que todo mundo merece, quem nunca foi a Lapa no Rio de Janeiro merece ir, mas você sai da Lapa, estão os carros da polícia ali, as várias maneiras de você fugir dali, tem as barreiras policiais, e ali fica senador, fica toda a Globo, fica qualquer um. Aqui nós passamos algumas horas da madrugada em determinados bares aqui em Campo Grande, que é um festival, gente. Então, essa reflexão tem que ser feita. Ela é uma incógnita. Onde se apostou, Brasília também apostou bastante. Onde se apostou, Porto Alegre, São Paulo, algumas localidades que fingiram que a lei existe, estão enfrentando os mesmos problemas. E aí, nós passamos a construir, instalar unidade de terapia intensiva numa grande frequência, numa grande quantidade, para dar solução, ao invés de irmos no determinante social que está elevando esse trauma que está chegando na unidade de terapia intensiva. Cenários para o SUS como um todo em 2033. Está acabando. Claro que eu começo pelo cenário otimista e desejável. Eu não vou começar pelo pessimista, vocês me conhecem. Né? Evidentemente, esse cenário otimista, que nós vamos descrevê-lo, ele é o mais difícil de ser alcançado. Por quê? Porque ele não será alcançado, como a gente diz no popular, não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Para que nós consigamos chegar a esse cenário otimista, é necessário, ele exige a radicalização da aplicação das diretrizes constitucionais relativas à proteção social, à seguridade e ao Sistema Único de Saúde. Muito desta radicalização, entre aspas, no cumprimento, na preocupação, por exemplo, com o financiamento, que alguns meses atrás nós imaginávamos que era impossível, a população foi para a rua e trouxe esse problema e agora, aparentemente, está tendo uma solução num prazo inimaginável há um ano atrás. Nós não imaginaríamos que poderíamos ter conquistas relacionadas ao financiamento de saúde, como está prestes a serem votados, como disse aqui o deputado-geral, em tão curto espaço de tempo. Imaginávamos que essa briga seria mais 1 ou 2 décadas, pelo menos. No entanto, para alcançar esse cenário
otimista, nós precisamos de vários fatores, da combinação, sobretudo, das variáveis macroeconômicas e políticas, evidentemente. Não tem como chegar a um cenário, a um sistema único de saúde em 2013, próximo daqueles que nós imaginamos na conferência em 1986, sem que a economia minimamente esteja crescendo, sem que o produto interno bruto minimamente esteja crescendo, sem que a geração de empregos e novos empregos esteja ocorrendo, sem que o problema do saneamento esteja sendo enfrentado e assim sucessivamente. Temos também, além dessas questões macroeconômicas e políticas, nós temos a necessidade de reorientação do modelo e da gestão e do acompanhamento, tanto federal como estadual e municipal, em relação ao campo de atuação na saúde. Nós temos que romper essa barreira de um sistema ainda estruturado de base hospitalar, com pouquíssima rede ambulatorial. É raro o lugar capital no Brasil que nós temos um grande centro de diagnóstico, por exemplo, diagnóstico especializado público. O comum que nós ainda vemos são aquelas clínicas de diagnóstico especializados contratados por cotas que precisa da autorização do gestor, são 10, 15 ultrassons por dia, 5 endoscopias, não sei o quê, e muito comumente observamos pessoas que precisam fazer uma colonoscopia, como acontece ainda em Campo Grande, acontecia e continua acontecendo, fica 8, 10 meses na fila. Quando faz a colonoscopia, fecha o diagnóstico de câncer, já é inoperável ou já tem metástase, etc. e tal. Esta rotina tem que ser rompida. Nós não podemos aceitar isso como natural. Ainda no campo da atuação, nós vamos falar depois, existe a fragilidade da nossa rede de atenção primária. O segundo cenário é aquele cenário inercial, paralisado, conservador. Como eu disse, até poucos meses atrás, parecia que esse seria o cenário natural para acontecer daqui a 20 anos no Brasil. Nesse cenário, nós teríamos a persistência de condições políticas, macroeconômicas e políticas, como acontece atualmente, o produto interno bruto crescendo, a certa solidez econômica, um crescimento devagar, mais sempre, a estabilidade democrática, a eleição de governo de centro-esquerda na maioria, mas que, apesar do discurso, sem querer quebrar os ovos. Quer fazer omelete, mas não quer quebrar os ovos. Então, esse cenário ele vai empurrando com a barriga, não vai piorar, não seria nenhuma coisa de outro mundo, mas nada longe, nada próximo daquilo que nós imaginávamos lá atrás. Isso aqui, ainda o cenário conservador, né? Ele teria algumas mudanças, alguns pequenos ganhos, muitos deles decorrentes da questão macroeconômica, mas em si as distorções estruturais, sobretudo do sistema de saúde, e as iniquidades, e as desigualdades, e as injustiças na atenção à saúde continuariam, persistiriam em alguns cenários, inclusive piorariam. E um cenário pessimista, que ele seria caracterizado pelo aumento das restrições políticas, as ações políticas e públicas de saúde, uma enorme expansão do setor privado, tanto no financiamento como na prestação do serviço. Muitas vezes, alguns desses cenários, alguns desses estudos imaginam que, além da expansão do setor privado, haveria uma retração do setor público, né? E então nós teríamos a manutenção ou mesmo o agravamento das desigualdades em saúde. Neste cenário pessimista, né, ele ocorreria, por exemplo, se nós tivéssemos mudança no contexto geral, seja econômico, ou seja, uma gravíssima recessão, seja no cenário político, com a fragilização do Brasil no cenário mundial. O que eu mais luto, sempre lutei e espero continuar lutando, é o cenário mais otimista. Por isso, vou me deter, são 3 slides em relação a ele, já encerramos a nossa apresentação. Em 2033, o Brasil seria um país bem situado no contexto mundial. Quem conhece, quem tem parentes, tem amigos
no exterior sabe a diferença que é o Brasil hoje do que era o Brasil há 15 anos atrás, né? O respeito, a admiração que nós fomos conquistando paulatinamente ao longo dessas décadas. Nós teríamos um modelo de desenvolvimento que articulasse as dimensões econômica, social e política. A econômica com o crescimento sustentado, o social resolvendo, superando as desigualdades sociais, reduzindo a pobreza, garantindo emprego, emprego digno, salário digno, e tudo isso numa participação popular democrática, sem nenhum milagre, sem nenhum salvador da pátria, a população se mobilizando. Nós teríamos em 2033, portanto, um estado de bem-estar social orientado pelo pleno emprego, com condições dignas, evidentemente. Nós estaríamos alicerçados em políticas universais, sobretudo inclusivas, direcionadas muito em boa medida e sustentadas na educação. Teríamos infraestrutura social muito melhorada, sobretudo relacionadas à habitação e o saneamento, e articulação das políticas de combate à pobreza para alguns grupos que ainda deveriam persistir nesse momento. Nesse cenário otimista e desejado, o Sistema Único de Saúde teria, em 2033, ampla legitimidade social. Nesse sentido, a imensa maioria dos brasileiros, incluindo as camadas médias urbanas, teria confiança nos serviços públicos do SUS e mesmo a preferência por ser atendido nele, como existe em alguns países hoje. Canadá, Inglaterra, nós poderíamos muito bem caminhar e podemos muito bem caminhar nesse sentido. Alguns desafios atuais, para que esse cenário otimista possível ocorra. Capacidade institucional e modelo de intervenção. Planejamento. Nós temos que saber onde nós queremos chegar. É inadmissível, hoje talvez tenha uma ou duas universidades no Brasil que façam de forma democrática, consultando a comunidade de trabalhadores e professores, que façam planejamento quadrienal. Se o aparelho formador das cabeças que vão conduzir o país em 2033 não tem a prática do planejamento, imagine o resto. Vocês têm, nossa universidade é um exemplo, mas ela não é a única desse mundo não, nesse Brasil. Aqui eu estou há 20 anos, eu não me lembro de ter tido um plano quadrienal que a coletividade pudesse participar e dizer, olha, nós, a maioria, optamos por isso, priorizamos isso, em segundo lugar essa questão, na terceira aquela outra. Isso vale para as diversas instâncias, inclusive para as instituições, para os hospitais, para a grade curricular, etc. e tal. Nós precisaríamos ter nesse cenário a estabilidade das fontes de financiamento para o Sistema Único de Saúde, que esta está sendo conquistada, aparentemente, bem antes, como disse, do que nós imaginávamos. A necessidade do fortalecimento da capacidade regulatória do Estado. O Estado brasileiro tem que dizer, como começa a dizer, em relação a alguns medicamentos de alto custo, o que interessa a ele e o que não interessa, dentro de protocolos clínicos que até então nós não tínhamos. E investir, como está investindo, na ressuscitação da indústria de fármacos, da indústria de medicamentos, a instalação da Hemobras, que vai resolver um problema do Brasil em relação a derivados de sangue, os imunobiológicos, a fabricação de várias vacinas imunoclonais e kits dos laboratórios. Hoje, praticamente, quase todos os principais kits que nós usamos em larga escala para diagnóstico são importados, ou pelo menos parte do insumo é importado. Nós temos também desafios em relação ao campo da área da saúde, da atuação estrita da saúde, sobretudo em relação ao seu modelo de saúde. Nós precisamos consolidar um modelo que articule a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. É muito comum a gente assistir em vários lugares do Brasil hoje, uma pessoa sai de uma cirurgia, fica vagando 3, 4, 5 semanas, um mês, para ir para uma fisioterapia, para fazer a sua recuperação e a reabilitação, e assim sucessivamente.
que também tenha as características que levam em consideração esse novo modelo de saúde, aquelas mudanças demográficas e, sobretudo, epidemiológicas que nós estávamos fazendo. Nós precisamos aceitar de uma vez por todas que a população brasileira está envelhecendo e esse sistema, tanto de seguridade como de atenção à saúde, tem que olhar essa população que está envelhecendo. E, consequentemente, decorrência, em grande medida, desse envelhecimento, nós temos as mudanças epidemiológicas. O fortalecimento da atenção primária e da regionalização em saúde. Não podemos admitir uma cidade como Campo Grande, que hoje, depois de ampliação desses primeiros 6 meses aí, nós estamos com algo como 36% de cobertura da população de Campo Grande pela estratégia de saúde da família. Aí não vai ter impacto sobre o sistema de saúde, evidentemente. Aquelas cidades, mesmo maiores, que têm cobertura próximo de 70% da população em relação à brigada na estratégia de saúde da família, já colhe hoje muito bem os frutos desse fortalecimento da rede de atenção primária. Sobretudo a atenção primária e a regionalizada em relação a alguns nós que nós temos verificado. A atenção materno-infantil, a saúde mental, as causas externas, são problemas que nós precisamos enfrentar para ter o cenário que nós queríamos. Outro grande cenário, outro grande problema, desafio que nós temos para enfrentar, é a formação de profissionais e a gestão do trabalho. Nós temos que formar profissionais conectados com esse sistema que nós queremos e uma gestão do trabalho de acordo com esse sistema também, para que nós possamos viabilizar as mudanças que nós queremos. Infelizmente, esse processo é mais lento do que acontece, porque ele necessita da parceria e da articulação entre a saúde e a educação, e nem sempre isso é exercido adequadamente. Aqui um dado que ajuda a ilustrar, quase que eu entrei na questão dos mais médicos, mas achei que para sexta-feira, dia do nosso aniversário, era querer demais entrar nessa praia. Mas eu trouxe alguns dados sobre 3 categorias profissionais, que são as que compõem a estratégia da saúde da família: médicos, enfermeiros e dentistas. Uma série histórica mostrando o incremento das vagas de trabalho para médicos, os empregos formais que estão sendo gerados e a estrutura que está sendo formada. Não tem como chegar hoje, se tivesse todo o dinheiro do mundo, vamos colocar todas as capitais brasileiras ou as cidades acima de 500 mil habitantes com 70% de estratégia da saúde da família, nós não teríamos médicos suficientes para fazer isso. Esses dados estão em várias fontes de dados, IPEA, IBGE, todos estão ali, pode ser visto. A odontologia está mais ou menos 1 a 1, quase. Está gerando um pouco mais de emprego do que está formando. Está muito próximo. No entanto, a enfermagem já está formando muito mais do que as vagas disponíveis. Então, a regulação da formação do trabalho pressupõe reduzir a intensidade de algumas profissões e incrementar as outras, evidentemente. Não é só o nosso entendimento, só aumentar o número de vagas em algumas profissões, mas também é necessário que se reduza a quantidade de outras, para que não haja disparidade no futuro. Esse desequilíbrio ele também está regionalizado, mas rapidamente a medicina tem uma demanda maior do que a oferta, a odonto está mais ou menos equilibrado e a enfermagem uma oferta muito maior do que a demanda. Boa parte da dificuldade de fixação desses profissionais no interior, no nosso entendimento, encontra-se aqui, pessoal. Nós temos, quem sabe somar de cabeça, isso aqui deve dar 60%, quase 70% dos municípios brasileiros tem menos do que 20 mil habitantes. Quem conhece cidade pequena sabe a dificuldade que é ter laboratório funcionando, ter ultrassom, ter raio-x, ter endoscopia, enfim, toda essa infraestrutura que nós precisamos. Quase 70% dos municípios, para não falar na arrecadação para manter o salário desses profissionais, e mesmo para investir o quantitativo que o município deve investir. Como resolver esse nó, não tenho a menor ideia.
Nós temos no Mato Grosso do Sul vários municípios que quem já teve neles, às vezes a gente já vê notícias no jornal, ou vemos doentes que estão aqui, a gente se pergunta como que aquele município, com menos de 3 mil habitantes, se transformou num município. Ali tem recurso que vai para a Câmara de Vereadores, que vai para o Judiciário, que vai para o Executivo, que poderia estar sendo investido diretamente para a população. Fortalecimento da vigilância em saúde, a capacidade de inovação, todos. Um outro detalhe, o pessoal do fundo talvez não esteja vendo, é a comparação, nós caímos nessa armadilha antes, do produto interno bruto em relação ao percentual que é gasto com a saúde. O Brasil gasta 8,8% nesse último ano do produto interno bruto com a saúde. Se vocês olharem, nós estamos a Suíça gasta mais ou menos 10%, o que nós poderíamos comparar? A Coreia, 7%, a Itália, 9%, França, 11%, Chile, 8%. Não tem muita diferença do gasto do Brasil com vários países do mundo, o percentual do produto interno bruto. A nossa diferença é o gasto público. Nós gastamos 41% só dos gastos em saúde, vem da área pública. O resto é privado, é plano de saúde e outras coisas, seja coletivo, seja individual. Então, o grande desafio é superar, é elevar. Vocês podem olhar que vários países giram em torno de 70% o percentual público em relação ao total de gastos na saúde. Alguns chegam a 80%, como no Japão, 81%, como na Inglaterra, 85% na Inglaterra, 85% na Inglaterra. Uma das desigualdades, para finalizando, é a carga tributária. Todo dia nós ouvimos na televisão que o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Balela! Balela! A classe rica não quer pagar imposto. O grande empresariado não quer pagar imposto. Olha aqui, nós estamos na faixa de tem muita gente acima de nós pagando imposto mundo afora. Uma distorção que precisa ser solucionada é que 47% de todos os gastos do Ministério da Saúde, isso se repete nos últimos anos, é com o setor secundário e terciário e, sobretudo, o hospital. Aqui nem é rede ambulatorial especializada. O gasto proporcional com a atenção primária do Brasil é bem diferente do perfil de outros países. Aqui, se nós chegarmos em 2030, num cenário otimista, nós teremos um gasto total per capita com a saúde de 2.337 dólares. Num cenário pessimista, nós teríamos 1.200 dólares. Desse total, o gasto público brasileiro, no otimista, seria 1.100, aproximadamente 1.100 dólares, e nos atuais 380 dólares, no pessimista, seria manter o percentual atual de gastos que nós temos. Nós temos o analfabetismo que vai contribuir sobremaneira, já está contribuindo para que a gente alcance o cenário otimista. Nós temos 9% da população brasileira analfabeta. O grande alento é que a população mais jovem já está superando o analfabetismo. Ele está concentrado, esses 9%, na população mais idosa. O percentual de escolarização de crianças entre 6 e 14 anos está em 98% do Brasil, o que é altamente promissor. O desemprego no Brasil girando em torno de 6%. Tem países no mundo como a Espanha, Portugal, que está girando entre 25% e 30%. A renda mensal do brasileiro, consistentemente, nos últimos 10 anos, tem aumentado ano a ano, e isto interfere diretamente nos determinantes sociais da saúde, para a melhoria da saúde. O índice que mede as desigualdades sociais entre as camadas, né, que mostra a concentração, vem reduzindo. O índice Gini, quanto mais próximo de 1 seria a desigualdade absoluta, e quanto mais próximo de 0 seria a inexistência da desigualdade.
Para finalizar, uma frase otimista para todos nós. Eu não sei se eu onde quer chegar, eu sei, eu quero chegar naquele cenário otimista, não sei ainda se eu já escolhi o jeito de caminhar. Obrigado, pessoal. Desculpa aí, porque foi mais longo do que eu imaginei.